Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta, dia 8 de maio de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje temos três notícias aqui muito importantes. Obviamente, abemos papão, né? Escolher o Papa, o conclave acabou depois de 2 dias. O Papa Leão XIV foi escolhido, foi eleito pelo conclave, o novo pontífice é estadunidense, é um americano, né? Vem das Américas, trabalhou um tempão no Peru, então fala inglês, obviamente, que é uma coisa bem, não é muito comum aos papas, fala espanhol, fala vários idiomas, conhece a situação da América Latina, e muito alinhado com as ideias de Papa Francisco. O que deve estar fazendo o estrume da direita tirar a cueca pela cabeça, não é mesmo? E ele já falou, vamos ver o que ele disse, algumas aspas do que o Papa, o novo Papa, o Prevost, como é que é o nome dele mesmo? O Robert Francis Prevost, tá? Que vai ser o Leão XIV. Precisamos ser uma igreja que constrói pontes. A paz esteja com todos vocês. Essa é a primeira saudação do Cristo ressuscitado. Eu também gostaria que essa saudação da paz entrasse no coração de vocês. E também agradecer a Francisco. Obrigado, Papa Francisco. Sou agostiniano, sou cristão e nesse sentido podemos continuar juntos para aquela pátria para a qual Deus nos preparou, disse o Papa. Ele também disse que a voz de Francisco continuava sendo ouvida. Ou seja, a tendência é que ele mantenha essa política de cuidar dos pobres, preocupação com a questão ambiental, preocupação com os imigrantes, né? Cuidar de quem precisa. E uma igreja mais inclusiva, como ele mesmo disse, de construir pontes, não destruí-las. Mas vamos esperar. Esse Papa também já criticou o Trump e o vice-presidente, o Vance. Ele postou pela última vez uma mensagem repostada que criticava a decisão de Trump de enviar deportados a prisões de El Salvador. A postagem afirma que Trump e o presidente salvadorenho, o Bukele, usam o Salão Oval para fazer a deportação ilícita de um residente americano pelo governo federal. Em outro momento, ele contestou uma fala do vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, de que a extrema-esquerda inverteu valores do cristianismo. Em entrevista à Fox News, o Vance havia dito que existe um conceito cristão de que você ama a sua família, depois ama seu próximo, depois ama a sua comunidade, depois ama seus concidadãos e depois disso tudo você prioriza o resto do mundo. Essa é bem a ideia dos Estados Unidos, certo? Primeiro nós, segundo a gente, em terceiro nós de novo, em quarto a gente outra vez, depois o resto. Olha o que o novo Papa escreveu lá. J.D. Vance está errado. Jesus não nos pede para classificar nosso amor pelos outros, postou então o cardeal Prevost em resposta. Os dois parabenizaram o Papa, né? O Trump e o Vance, não são idiotas de já bater de frente com o Papa, lembrando que 1/3 da população dos Estados Unidos é católica. E é a primeira vez na história, pelo que eu li, não sou entendido dessas coisas, que o Papa vem de uma nação que não é predominantemente católica. Então vamos ver como será o papado do nosso querido Leão XIV, mas só de ter batido no Trump já é uma coisa boa e de sinalizar que ele vá pelo caminho que Francisco estava indo, né? Muito bem. Uma matéria muito legal, uma notícia muito boa. Desigualdade de renda volta a cair em renovação de menor nível da série histórica no Brasil. A desigualdade de renda no Brasil caiu em 2024 e atingiu o menor patamar desde o início da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada quinta-feira, hoje, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE. Segundo o levantamento, o índice de Gini, que mede a concentração de renda no país, recuou para 0,506, uma queda de 2,3% em relação ao valor de 0,518 registrado em 23 e 22. Quanto mais próximo do zero, menor é a desigualdade, né? Embora o resultado seja o mais baixo da série, o Brasil segue entre os países mais desiguais do mundo. Então, a gente comemora de um lado, mas chora do outro. Diminuiu,
mas ainda continuamos entre um dos países mais desiguais do mundo, né? É isso aí. Vamos falar em desigualdade, falar em bobagem, porque o que a gente tem ouvido de bobagem essa semana. Eu tive que ler aqui um comentário no vídeo de ontem que os acampamentos não eram golpistas. Os acampamentos tinham lá as faixas. Intervenção militar já. Katsu, se isso não é golpismo, é o quê? E é muito engraçado que a gente traz aqui, eu trago aqui notícias. Não são opiniões que eu tirei da minha cabeça. Não, não. São notícias com investigação, tem papel, tem documento. Tá? Tem materialidade e as pessoas não acreditam. É uma coisa triste. Mas vamos falar do INSS. O governo apresentou plano para ressarcir aposentados e pensionistas lesados por fraudes do INSS. Fizeram uma coletiva hoje no Palácio do Planalto, na tarde de hoje. Tá? Coube ao novo presidente do INSS, o Gilberto Waller, detalhar o plano de ressarcimento aos trabalhadores lesados. A partir desta quinta-feira, cerca de 27 milhões de segurados serão informados a partir do aplicativo do INSS, o Meu INSS, e do canal de atendimento 135 que não foram vítimas das fraudes reveladas pela operação sem desconto. Então 27 milhões não foram vítimas, tá bom? Segundo Waller, o objetivo da medida é tranquilizar os aposentados e pensionistas que ainda não sabem se foram lesados. Tá? Então eles vão tranquilizar 27 milhões de pessoas que não foram roubadas por aquela patifaria que ocorreu no INSS, tá bom? Na terça-feira, dia 13, na próxima terça, em torno de 9 milhões de segurados que tiveram desconto associativo nos pagamentos serão informados pelos mesmos canais, ou seja, o Meu INSS e pelo meio do número 135, para que tenham ciência dos descontos e possam informar ao INSS se são regulares ou não. Em seguida, as associações terão 15 dias úteis para duas medidas possíveis: comprovar o vínculo, inserindo no sistema a documentação probatória do vínculo regular, ou fazer a devolução dos valores descontados indevidamente. Caso o procedimento não seja obedecido pelas associações, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, tomará as providências por meios legais. Aspas para o Waller. É o INSS que defenderá o cidadão perante a instituição. Não fez o pagamento? Não fez a comprovação? O fato vai ser encaminhado à Advocacia Geral da União para as medidas de ressarcimento. O que é importante por determinação do próprio presidente Lula. Ele não quer que nenhum segurado fique no prejuízo, disse o Waller, tá? O ministro da AGU, Jorge Messias, apresentou as medidas legais que estão sendo tomadas para a responsabilização das sociedades que cometeram fraude. Aspas para ele. Nesta manhã, nós estamos apresentando uma ação cautelar com pedido imediato de bloqueio de bens contra 12 entidades associativas que foram criadas, credenciadas e operaram durante alguns anos em diferentes governos para lesar aposentados e pensionistas no que nós chamamos de uma organização criminosa sofisticada que contou com agentes públicos e agentes privados para praticar essa fraude, anunciou o ministro. Muito bem, ele disse que esse bloqueio tem o objetivo de garantir o ressarcimento aos segurados e ao patrimônio do INSS, que também teria sido lesado pela fraude, obviamente. Tá? Vai pedir também quebra de sigilos bancário e fiscal, bloqueio de atividades financeiras e mais algumas coisas aqui, tá? Finalmente, Jorge Messias tratou de frisar que as fraudes no INSS começaram no governo anterior de Jair Bolsonaro e só puderam ser descobertas, de acordo com o ministro, graças ao empenho do atual governo. Aspas para o ministro. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude. Nós conquistamos, com o retorno do presidente Lula, as condições para exercer plenamente o trabalho de controle à corrupção. Tá? É difícil entender? É difícil, vocês que vêm aqui. É difícil entender que apareceu agora porque a PF, a Polícia Federal, teve liberdade para trabalhar, como ela sempre teve em todos os governos progressistas? Será que é difícil de entender que isso não apareceu no governo Bolsonaro? Porque eles sabiam disso e eles acobertaram tudo isso aqui? Segue aqui.
A AGU disse que engenharia criminosa foi montada na gestão Bolsonaro e critica vídeo de lacração feito por aquela criatura que hoje um cara veio aqui escrever que ele é honesto, o Nicolas. É de lascar, né? Não. Vamos lá. Jorge Messias deu as declarações durante a entrevista, tá muito bem. Então, as aspas foram isso aqui, que ele falou tudo, né, que foi feito no governo anterior e que foi desbaratado aqui. Agora, aspas dele para desmentir o outro lá. Eu vi que teve um deputado que fez um vídeo ontem, quarta-feira, com o objetivo de lacrar e causar terror e pânico na população. É importante que ele questione ao presidente que ele apoiou por que colocou a data prévia para vender e desmontou a empresa. Eu espero que ele pergunte ao antigo ministro por que o Ministério da Previdência não adotou as providências necessárias para fazer investigação quando já havia indícios de denúncias de irregularidades de desconto. Eu quero que o deputado que fez o vídeo de lacração pergunte ao ministro da Casa Civil do governo anterior quais foram as providências adotadas quando o Congresso Nacional flexibilizou a regra e viabilizou a revalidação dos descontos, acrescentou Jorge Messias. Tá? Então, isso aqui é dado, isso é fato, isso é uma matéria, não tiraram da cabeça. Essa investigação está acontecendo, eles estão encontrando as coisas. E a culpa é do Jair, vai fazer o quê? Aí você vem com a decisão de hoje lá daquela porcaria daquela Câmara dos Deputados para barrar a condenação, o julgamento do Barragem lá, do Ramagem, perdão. Barrar a barragem foi bom. Barrar o julgamento do Ramagem. Só que o Alexandre já pediu sessão virtual para a primeira turma analisar suspensão de processo contra a Ramagem. O pedido foi encaminhado ao ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado, e ele solicitou a realização de uma sessão virtual com prazo de 24 horas. A suspensão do processo penal foi aprovada pelos deputados ontem por 315 votos a favor e 143 contrários. O problema desses 315 é que teve um monte de partido que tem ministério no governo Lula que votou a favor dessa excrescência aqui. Instantes depois, o presidente da Câmara, o nosso queridíssimo Hugo Mota, do Republicanos, da Paraíba, encaminhou um ofício ao STF comunicando a decisão da casa. O que está aparecendo, os analistas estão falando o seguinte, que é uma afronta da Câmara para com o STF. Tentando deixar o STF em maus lençóis. Mas isso aqui que eles aprovaram é inconstitucional. Isso não vai passar no STF. Mas nem o Fux vai. Nem os ministros do STF que o Bolsonaro indicou vão aprovar isso aqui. Bom, eles talvez, vai saber. A redação aprovada pela Câmara contrariou o ofício encaminhado pelo STF, informando que a possível suspensão ficaria restrita a crimes cometidos por Ramagem após a diplomação como deputado em dezembro de 2022. Portanto, a suspensão ficaria restrita aos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. É porque o cara é deputado, pode cometer crime e fica tudo... Não, cara. Segundo juristas e parlamentares governistas, a suspensão aprovada pela Câmara abre brechas para beneficiar, inclusive, outros réus da ação penal, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria inconstitucional. Certo? A última de hoje, que essa daqui me deixou irritadíssimo. A presidente da Petrobras, a nossa querida Magda Chambriard, disse na terça-feira, eu só vi isso hoje, mas ela disse na terça-feira, em um evento sobre a exploração de petróleo na margem equatorial nada, na foz do Amazonas. Durante evento nos Estados Unidos, ela imitou o Trump, ela disse, let's drill, baby. Cara, aspas para ela, para Magda. O que tenho a dizer para o Amapá é let's drill, baby, drill. Para quem não sabe, drill é perfurar. Vamos perfurar. O mundo tá explodindo, tá calor pra caramba, tá chovendo, tem geleira sumindo, o nível do mar subindo, a temperatura do mar mudando, tá um inferno viver. Mas a nossa... Bom, ela é presidenta da Petrobras. Então faz sentido ela querer perfurar, porque ela precisa de dinheiro para a Petrobras, e a Petrobras é petróleo. A gente precisa investir em transição energética. É isso que precisa ser feito, tá bom? Então, quem assistiu até aqui, curtiu, deixa o like aí, se inscreva no canal, comentem também, pessoal aí progressista, com um pouco mais de cérebro, manda um salve aí também, comenta no vídeo, não deixa só os acéfalos virem escrever.
Ai, que os acampamentos não eram golpistas, que o Nicolas Ferreira é honesto. Putz, grilo. A gente vê cada coisa aqui. Então é isso. Um bom fim de quinta pra vocês, uma ótima sexta-feira e até amanhã. Um abraço.